Estamos de volta com o TV Mar News. Gente, eu já convido você para acompanhar ao vivo a entrevista com o secretário estadual de saúde, que vai falar sobre o primeiro caso confirmado de coronavírus aqui no nosso estado. Volta então, Fernando. Pois é, Paulane, nós estamos nesse momento aqui no gabinete do secretário de Estado da Saúde, Alexandre Aires, que nos fala sobre esse primeiro caso de coronavírus confirmado pela própria pasta da saúde aqui em Alagoas. Ele vai nos falar mais sobre o posicionamento da secretaria e de todos os setores competentes para principalmente prevenção. E o secretário é muito claro quando já diz o seguinte: não é motivo de pânico, muito embora o coronavírus esteja aí mexendo com a economia do mundo inteiro e trazendo problemas os mais diversos. Mas vamos saber aqui a mistificação ou desmistificação se o nosso clima tropical quente é um aliado contra o coronavírus. Secretário, prazer enorme estar aqui, mesmo diante de toda essa preocupação. Primeiro caso confirmado. Primeiro caso confirmado é um alagoano de 42 anos, como foi amplamente divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde e replicado pela imprensa alagoana, que tem feito um belo papel. Tem ajudado a Secretaria a desmistificar, como você bem disse, essa problemática que está se criando acerca do coronavírus. Eu queria ressaltar para quem está assistindo que, igualmente ao coronavírus, nós temos outros 20 vírus gripais já em circulação em todo o Brasil. Então, não há motivo para pânico, nós estamos acompanhando esse caso, estamos ao lado do Ministério da Saúde, de maneira preventiva, monitorando, vigilando. Todos os cidadãos, familiares ou amigos que tiveram contato com esse paciente já testado positivo estão sendo monitorados pela equipe da Secretaria Estadual de Saúde. Ontem nós atingimos a marca de 30 casos no Brasil, com os últimos 5 confirmados no Rio de Janeiro, mas nós temos acompanhado, temos a plena convicção de que não é motivo para pânico, não há motivo para alarde, para suspensão de aulas nas escolas, nas faculdades. Nós precisamos seguir com a nossa vida cotidiana, porque Maceió, Alagoas, é um estado turístico e nós precisamos receber bem os nossos turistas. Ontem chegou um navio aqui, eu vi já essa problemática do navio. O navio, apesar de ter brasileiros e estrangeiros, mas ele tá navegando pela costa brasileira desde novembro. Todos sabemos que o coronavírus começou a aparecer na China no começo de janeiro de 2020. Então, não há motivo para pânico e a gente tem que seguir em frente, mantendo sempre a melhor prevenção, que é a higienização pessoal. Como é que está sendo tratado, pelo menos observado, esse paciente confirmado? Olha, a regra é o isolamento domiciliar. Nós temos orientado e desde o início de fevereiro que nós temos um grupo de trabalho que vem dialogando com as unidades de saúde. Todos já sabem o que fazer no momento que chegar um paciente com qualquer tipo de sintoma semelhante ao coronavírus. Nós já dialogamos com o paciente, ele está em isolamento domiciliar, os seus sintomas são leves. A regra é o isolamento domiciliar, a exceção vai ser o isolamento hospitalar. Os órgãos da Secretaria, a Anvisa aqui e a Vigilância Sanitária, de uma maneira geral, o pessoal suspendeu plantões, como é que é isso? Não há suspensão de plantão de forma alguma, ainda mais num momento como esse. Nós temos acompanhado constantemente e estamos próximos das unidades de saúde, recolhendo inclusive as amostras dos pacientes com sintomas sempre que é necessário. Medicação, por enquanto, não se fala, vacina muito menos? Não. Tem muita especulação, países prometendo vacinas, mas ainda não tem nada definido. O que a gente precisa é ter calma nesse momento. A gente vive um momento de infodemia. E o que é isso? É a primeira epidemia mundial na era das redes sociais. E nós temos que ter muito cuidado na divulgação das informações. Ontem circulou um fake news dizendo que uma mulher em Paripoeira tinha morrido de coronavírus. Então a gente tem que ter muito cuidado para que a gente não traga danos maiores à nossa economia, à nossa geração de emprego e renda, e que a gente possa seguir avançando aqui na saúde, abrindo novos hospitais, mas principalmente dotando os nossos atuais hospitais de condições para superar e vivenciar qualquer tipo de surto ou vírus que porventura possa chegar aqui em Alagoas. Vou aproveitar o seu gancho e dizer que tem aproveitadores, inclusive em algumas farmácias aqui na Paraíba, o primeiro caso que aconteceu, de venda de produto dizendo que era para combater o coronavírus. O ser humano ele é impressionante, cada dia ele se supera e por vezes de maneira negativa. Nós precisamos ter muita prudência, nós temos uma população ainda com uma baixa instrução educacional e que às vezes acredita
nesses cenários milagrosos. Não há água quente que possa curar o coronavírus, nem outro tipo de maneira, como alguns fake news que estão divulgando. Então, a gente tem que ter muita prudência. O melhor tratamento é a gente continuar fazendo a higienização pessoal, com água, com sabão, com álcool em gel e evitar lugares com aglomeração. O coronavírus ele é uma realidade no Brasil, ninguém pode fugir disso. E o que nós precisamos é dotar os nossos profissionais de condições para atender os nossos pacientes durante esse ciclo gripal. Além dessa prevenção que foi orientada aqui, com certeza vacinas surgirão, outros medicamentos oficialmente serão divulgados e aquela pandemia que começa na Ásia, eles estão ainda usando muitas máscaras, a exemplo da Europa, Itália principalmente, e aqui o álcool gel que já começa a desaparecer das prateleiras. E com relação a máscaras? A melhor coisa é a água com sabão. O álcool em gel é uma invenção da década de 90, década de 2000 para cá. A água com sabão resolve o tempo todo e todo mundo tem água com sabão. E a máscara ela só é indicada para profissionais de saúde que estão atuando nas unidades de saúde ou para pessoas já infectadas, pessoas já contaminadas com o coronavírus. Quem não tem nenhum tipo de sintoma, não adianta andar com a máscara. Está só gastando o seu dinheiro comprando em farmácia. A orientação técnica da Secretaria Estadual de Saúde é que a máscara só seja utilizada pelos profissionais de saúde, pelo paciente já infectado ou por pessoas que porventura tenham que conviver com ele no isolamento domiciliar. Aí essas orientações, toda a realidade, desmistificando tudo, mostrando a você o que realmente está acontecendo aqui no setor de saúde do nosso estado. E desde o Mourão, lá em Brasília, aqui o próprio secretário Alexandre Aires, não há o que ter pânico, vamos ter calma. Agora, evitar ambientes fechados, ambiente multitudinário, ou seja, ambiente com muita gente, também na missa, evitar estar abraçando demais ou pegando na mão e ter essa higienização que é a primeira e basilar precaução e prevenção contra o coronavírus. Aqui da CESAL, Secretaria de Estado da Saúde, com a imagem de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para TV Mar News. Paulane. Muito obrigada pelas suas informações, Fernando. Só explicando, gente, o Fernando tinha feito uma pergunta, eu acho que de repente o secretário não entendeu, é que a Anvisa, a nível do Ministério da Saúde, ela suspendeu os plantões de final de semana e feriado para o aeroporto e o porto aqui de Maceió, né? E isso está preocupando porque seria aí mais uma ferramenta que poderia de repente ajudar a gente a barrar a entrada do coronavírus aqui no nosso estado. Olha só, a gente agora vai falar, agora no quadro já Penal News aqui com Bruno Calado, dessa vez sobre feminicídio, ainda ligado ao Dia Internacional da Mulher. Bom dia para você, tudo bem? Bom dia, Paulane, e bom dia a todos da TV Mar. Bruno, infelizmente, a gente quando fala sobre o Dia Internacional da Mulher, né, a gente volta sempre a falar ainda sobre essa questão de feminicídio, de violência contra a mulher, é uma pena. Mas eu queria que você então pudesse explicar para a gente o que de fato é feminicídio. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar, é um prazer estar aqui novamente esclarecendo assuntos dessa área tão importante do direito para a sociedade e que ainda tem tantas dúvidas a respeito. Trazemos hoje o tema feminicídio, que é um tema de bastante ascensão no mundo jurídico, pois cresce cada vez mais o número de vítimas mulheres nesse tipo de crime. O feminicídio nada mais é que uma espécie de assassinato, de homicídio qualificado, cujas questões para a efetivação do crime de feminicídio são questões de gênero. É quando uma mulher é morta simplesmente por ser mulher. Então, o feminicídio, sob a ótica necessária e diferenciada de proteção para a mulher, foi incluso no rol de qualificadoras do homicídio qualificado, trazendo essa qualificadora de extrema importância por trazer uma vítima mulher. A mulher é morta tão somente por ser mulher, por ser do sexo feminino. Então, o que é uma mulher, o que é um sexo feminino para reconhecimentos a fim dessa qualificadora? Temos vários pontos de vista, vários entendimentos, é uma polêmica constante. O que é a mulher? São questões biológicas, são questões genitais, mas o ordenamento vem tornando essa adaptação cada vez numa fase de melhoramento para encaixar cada vez melhor no crime de feminicídio. Eu trago, por exemplo, a síndrome da disforia sexual, quando alguém não aceita, quando alguém se nega
sexualmente falando, quando alguém nasce homem, mas não se admite homem e quer tornar-se uma mulher e efetiva uma cirurgia para a mudança de sexo, então o feminicídio atinge, o feminicídio aglomera, o feminicídio acolhe pessoas dessa natureza. O transexualismo também é uma espécie de vítima para o crime de feminicídio, que é esse crime que choca a sociedade, quando a mulher é morta, quando a mulher é assassinada tão somente pelo seu sexo feminino. Por motivo de repúdio, por motivo de misoginia, ela acaba sendo assassinada. Inclusive, nós tivemos aí um dado revelado que mostra que aqui em Alagoas, o número de feminicídios, se comparado ao ano passado, cresceu mais de 100%. Isso. É um crime antigo, é um crime pré-existente, o crime de feminicídio, mas que só houve essa ascensão após a inclusão do rol de qualificadoras. Então, o que a gente chama de cifra negra na criminologia, o que é a cifra negra? É a omissão de certos crimes às autoridades policiais. Então, aqueles crimes que tão somente eram genéricos, homicídios genéricos por se tratar de vítimas homens ou vítimas mulheres, hoje em dia é trazido a parte que tem como vítima, a vitimologia da parte feminina, do sexo feminino, é trazido agora aglomerado ao crime de feminicídio, que é um subcrime do homicídio trazido no Código Penal. E existem mais de um tipo de feminicídio, né? Como é que ele se classifica? Existem várias classificações. A principal classificação, ela traz 3 tipos de feminicídio. O feminicídio íntimo, o feminicídio não íntimo e o feminicídio por conexão. O feminicídio íntimo é quando há uma relação de parentesco ou uma relação de afetuosidade entre o delinquente, que é o criminoso, e a vítima. Quando é um marido e uma mulher, quando é um namorado e uma namorada, um pai e uma filha, um irmão e uma irmã. Então, quando há essa relação de parentesco, essa relação de afeto entre o delinquente e a vítima, o feminicídio é taxado como feminicídio íntimo. O não íntimo é o oposto. Quando não há essa relação de parentesco ou de afeto entre a vítima e o delinquente, não obstante, há a violência sexual, há o abuso sexual, há aquela misoginia, aquele repúdio, aquela repugnância do delinquente em relação à mulher. Então, por questões de gênero, por questões de ser mulher, ela acaba sendo assassinada, não de forma que tenha que manter a relação de afetuosidade ou de parentesco. Esse é o feminicídio não íntimo. E o terceiro é o feminicídio por conexão, que é quando uma mulher acaba tomando as dores de uma outra mulher, que acaba intervindo para evitar que aquela mulher seja assassinada, e o delinquente acaba assassinando aquela mulher que intervém. Então é o feminicídio por conexão, quando a mulher vai legitimar a defesa de uma outra mulher que está prestes a ser assassinada e acaba morrendo, acaba sendo assassinada por aquele delinquente que na verdade queria assassinar a outra mulher. Então esse é o feminicídio por conexão. Trazem inclusive, Porlane, algumas outras classificações, que é o feminicídio doméstico, quando o crime se dá dentro de casa, quando se dá nas razões domésticas. O feminicídio reprodutivo, que são as razões de aborto, quando a mulher, através do aborto, acaba sendo assassinada, a gravidez indesejada. Uhum. E o feminicídio sexual, que é justamente através de crimes sexuais. A gente vê muitas vezes a interligação entre o feminicídio e o crime sexual. A mulher é estuprada e depois é assassinada. Uhum. Existem casos aqui bastante afamados, antigos inclusive. O feminicídio é um assunto novo, é um tema novo no direito penal, no direito processual penal. No entanto, já é existente há muito tempo. Temos o caso famosíssimo do maníaco do parque, que estuprava as mulheres aqui no Brasil e depois acabava assassinando-as. Então, é um exemplo legítimo de feminicídio sexual. Bruno, eu queria que você pudesse explicar onde se encontra o feminicídio, onde é que ele está previsto e quais são as penas para quem comete. O feminicídio ele está previsto com o advento de uma lei, é a Lei 13.104 de 2015, é a Lei do Feminicídio, e essa lei veio para alterar o artigo 121. Nós temos esse artigo 121 do Código Penal, da parte especial do Código Penal, é um artigo bastante importante, bastante conhecido, que é o artigo de homicídio, matar alguém. O artigo 121 traz justamente essas duas palavras, matar alguém. Só que há diversas maneiras de matar e a gente sabe disso.
Então, essa lei 13.104 de 2015, ela veio para justamente alterar o artigo 121 e acrescer no rol de qualificadoras. Existem várias qualificadoras do crime. As qualificadoras, elas aumentam significativamente a pena. Então, trouxe para o rol de qualificadoras o feminicídio, que é matar uma mulher simplesmente por ser mulher, como eu havia dito. Então, com o advento dessa lei 13.104 de 2015, houve esse acréscimo nessas qualificadoras, trazendo o feminicídio neste rol. A pena para quem comete um crime de feminicídio, ela pode variar entre 12 a 30 anos. É a maior pena do Código Penal. É uma pena dos rolos de crimes trazidos pelo Código Penal em sua parte especial, que parte do artigo 121, é uma pena majoradíssima. Então, é uma pena que se compara com o crime, inclusive, de latrocínio, que é um crime muito grave. Os outros homicídios qualificados por tortura, por asfixia, por queimaduras. Então, é uma pena bastante agravada. E qual que é a diferença entre feminicídio e crime passional? Ainda se confunde muito? Sim, se confunde. É um crime passível de ser bastante confundido, mas tem duas diferenças que serão taxadas aqui, que jamais serão passíveis de outras confusões. O crime passional, ele é um crime, ao contrário do feminicídio, como já fora taxado aqui, o feminicídio ele acontece por razões de sexo feminino, por razões de gênero. A mulher é morta simplesmente por ser mulher. O crime passional não. O crime passional ele acontece por razões, digamos, de propriedade. É quando alguém se acha dono de uma outra pessoa e quer o reconhecimento exclusivo daquele amor, daquela paixão para si, a ponto de, em decorrência de caso aconteça o contrário do que ele prevê, ele acaba matando a outra pessoa. É o ciúme doentio, é o amor doentio. Então, o crime passional traz essa primeira diferença. Qual a razão? A razão é justamente esse egocentrismo, esse sentimento de propriedade de um para com o outro. E a segunda diferença que eu trago é que o crime de feminicídio, ele tem como sujeito passivo, o que é sujeito passivo? O sujeito passivo é a vítima do crime. Então o feminicídio ele tem como sujeito passivo única e exclusivamente a mulher. E o crime passional não. O crime passional ele pode ter como sujeito passivo, como vítima, tanto a mulher quanto o homem. Temos aqui um caso que fora julgado não tem muito tempo, aconteceu tem muito tempo, mas não fora julgado tem muito tempo, que é o caso do PC Farias. E foi taxado o caso do PC Farias como um crime passional. A sua esposa o matou e depois suicidou-se, né? Então, é um exemplo nato de crime passional. Então, não são passíveis de confusão em detrimento a isso. Tanto pelo sujeito passivo, que é a vítima no feminicídio é única e exclusivamente a mulher, e no crime passional pode ser tanto a mulher quanto o homem, e as razões. As razões para que o crime de feminicídio aconteça são as razões de sexo, são as razões de gênero, a mulher é morta por ser mulher, e no crime passional não, é o ciúme doentio, é o amor doentio, é aquela compulsão, é aquele sentimento de propriedade ou de domínio. Pois é, Bruno, você trouxe mais uma vez, na semana passada você trouxe uma poesia, falava sobre a sua profissão e hoje você trouxe novamente uma outra poesia para citar para a gente. Depois de tratarmos de um assunto tão indesejado, né, que é o feminicídio, não indesejado a título de conhecimento, mas indesejado a título de repugnância, de repulsa, por saber que mulheres são mortas constantemente, tão somente por serem mulheres. Eu ontem mesmo, à tarde, e dando uma olhada no assunto, no tema de feminicídio, eu redigi uns pequenos versos aqui, eu não chamo nem de poesia, a respeito da mulher. Eu taxei essa poesia como a força da mulher. Ela diz: é de fato um bem-querer, sorrindo e alegre é ainda mais linda, sabe encantar, de tudo fazer, tem benevolência que jamais finda. Mulher é sinônimo de força, sinônimo de amar, se dela viemos, realcemos sempre o seu valor. Da mulher eu garanto, não se pode nem se deve desdenhar, pois numa relação não há um dominador. Muitas são diferentes, cada uma no seu cada qual, mas todas carregam em si, independentemente do visual, um ser bondoso, sereno, apaixonante e encantador, com características, traços e qualidades sem igual. Não importa se ainda é menina ou mulher, o respeito haverá de sempre prevalecer. Para isso, não é questão do que se quer, mas sim de fazer o bem acontecer. Tenho vários exemplos de tanta importância, que carregam em si a grandeza pura de um coração.
aos que não as valorizam, fica aqui a minha repugnância. E a vocês, mulheres, minha eterna e profunda admiração. Muito obrigada, Obrigado. Linda, gente. Eu que agradeço. Parabéns. Obrigado, um abraço. Gente, olha, a gente com essa poesia maravilhosa sobre o Dia Internacional da Mulher, a gente vai agora para um rápido intervalo, volta daqui a pouquinho com muito mais informações aqui no seu TV Mar News.